Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar a tabela de razões trigonométricas nos ângulos de 30, 45 e 60. É muito parecido com o uso da outra tabela de razões trigonométricas, só que especificamente para os ângulos de 30, 45 e 60, e agora é uma outra tabela. Bom, então a tabela está aí, né? Tem várias maneiras de gravar essa tabela, tem aquelas musiquinhas que o pessoal vai 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em que não tem 1, enfim. Não importa a maneira que você grave, o importante é que você tem que gravar essa tabela. Diferentemente da outra que era dada, essa não é dada. Essa ela é exigida, então, portanto, você tem que gravar essa tabela. Além de gravar essa tabela, você é obrigado a gravar as razões. Não tem como você fazer esses exercícios se você ainda não gravou as razões. Se você não sabe ainda, então dá uma pausa no vídeo, vai gravar e volta. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Você tem que gravar isso daí. Bom, e como é que eu uso essa bendita tabela? Geralmente as questões nos fornecem um ângulo e a medida de um dos lados, e quer descobrir a medida do outro lado. Então aqui eu tenho o ângulo, um lado que eu conheço, que é o 10, e um lado que eu quero descobrir, que é o x. Devemos identificar em relação ao ângulo dado o lado que possui a medida conhecida e o lado que se quer descobrir a medida. Bom, o ângulo dado é o 30 graus. O lado que eu sei a medida é o 10. Ele é um cateto, né? Forma o ângulo reto. O ângulo reto é esse aqui. Os lados que formam o ângulo reto são o cateto. O cateto que está de frente para o ângulo dado é o cateto oposto. O x é a hipotenusa. Está de frente para o ângulo reto. Após a identificação, a gente vai verificar qual razão trigonométrica usa as duas medidas dadas. Então, tem que lembrar daquela tabela não, aquelas relações, né, aquelas razões que eu dei no slide anterior, que a gente coloca aqui de novo. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. A razão que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, a gente monta a razão. Vai ser seno do ângulo dado, né, de 30. Então, eu coloco seno de 30. O seno é cateto oposto, que é 10, sobre hipotenusa, que é x. Então, a gente iguala essa razão com o valor da tabela, né? A tabela de 30, 45 e 60. Então, eu vou consultar a tabela e eu vou procurar o seno de 30. Então, olho na linha do seno, na coluna do 30. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. Agora, a gente resolve essa equação formada. A gente vai multiplicar cruzado. Quem vai multiplicar o x é 1, a gente começa sempre pelo x, então vai ficar x é igual a 2 vezes 10, ou seja, x é igual a 20. Aqui o mesmo esquema. Então, o meu ângulo dado é o 30 graus. O lado conhecido é o 12, ele está de frente para o ângulo reto, então ele é a hipotenusa. O x, ele forma, né, ele é um cateto, né, está formando aqui o ângulo reto. E ele é o cateto que está formando aqui o ângulo dado. Então, ele é o cateto adjacente. Eu vou olhar na tabela. Quem usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, vou montar minha razão. Vai ser cosseno do ângulo dado, ou seja, cosseno de 30 igual cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é 12. Então, vou consultar na minha tabela. Linha do cosseno, coluna do 30. Então, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Vou igualar e vou multiplicar cruzado. Quem vai multiplicar o x é o 2 e o 12 vai multiplicar o raiz de 3. Então, 2x é igual a 12 raiz de 3. Esse 2 está multiplicando, ele vai dividindo. E aqui eu posso dividir. Então, vou dividir o 12 por 2. X é igual a 6 raiz de 3. Uma das extremidades de um cabo de aço está presa ao topo de um poste, enquanto a outra extremidade está fixada no chão a 5 metros do pé do poste, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Determina a altura do poste. Então, esse problema está representado nessa figura.
Então, a gente identifica o ângulo dado, que é o 60, o lado conhecido, que é os 5 metros. Ele é um cateto, né? Está formando um ângulo reto. E é o cateto, ó, que está formando o ângulo. Ele forma um ângulo dado. O cateto que forma um ângulo dado é o cateto adjacente. O H também é um cateto, só que ele está de frente para o ângulo dado. O cateto que está de frente para o ângulo dado é o cateto oposto. Então, eu tenho que ver qual é a razão que usa os dois catetos. É a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente monta a nossa razão. Tangente, né, sempre do ângulo dado, ou seja, tangente 60. Então, é igual, em cima, o cateto oposto, que é o H, embaixo, o cateto adjacente, que é o 5. Aí eu vou procurar na minha tabelinha ali quem é a tangente. Então, vou lá na tangente de 60, que é o raiz de 3. Então, a gente iguala com o raiz de 3. Agora, a gente resolve essa equação. Esse 5 está dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, H é igual a 5 raiz de 3. Bom, na maioria, a gente pode terminar o problema aqui. Só que a gente está falando de altura de um poste, né? Fica meio estranho eu falar para a pessoa, a altura do poste é 5 raiz de 3. Então, vamos substituir. O raiz de 3 vale aproximadamente 1,73. Então, a gente faz 5 vezes 1,73. Então, a altura do poste é 8,65 metros. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.